Bom dia, Cláudia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também. Chovendo aqui. Chuvinha. Oi, Pro, tudo bom? Oi, Dani, bom dia, tudo bem e você? Bom dia, Pro. Também tô. Que bom. Hoje tá bom pra dormir, tá uma chuvinha, aquela chuvinha fraquinha. É, tem aula, né? Bacana. Olha, você viu? Ai, ai, hoje ficou preguiça. Vamos esperar, 13. Hoje nós vamos corrigir tarefas, tá? Vamos abrindo lá nas tarefas. Eu acho que eu não corrigi nem a 11, nem a 12, né? Não sei se vai dar tempo de corrigir tudo, não. Bastante. Vocês perceberam que a hora que vocês foram fazer a 14, tinha coisa de sistema linfático que não tem na apostila lá na frente? Vocês fizeram? Tarefa? Eu fiz. Você percebeu ou não? Olha, Eu numa não parte desço. fala, na 3. Então, a questão de número 1, a da 14, da tarefa É, 14, eu pesquisei tudo. A maioria eu a pesquisei. 3, não, não fala de sistema linfático na apostila ainda. Eles tiraram da apostila do ano passado, tinha, mas esse ano eles tiraram, mas não atualizaram as tarefas, eu acredito. Pois eu falo um pouquinho sobre ele. Mas eu não coloquei nas questões da semana, não. Quinze, acho que tá todo. Deixa eu ver quem tá aqui. Tudo mascarado, ó. A Duda, a Andressa, Dani, Davi, Luca, Vini, Sara, Carlos, Helena, Gustavo, Léo, outra Sarinha, João. Tem alguém tentando entrar aqui. Espera. Vamos começar pela 11? Da 11 para frente, né? Eu não corrigi, né? Uhum. Então vamos lá. Tem gente tentando conectar, não tá entrando. Bom, então vamos lá. Para quem chegou, quem tá chegando agora, bom dia. Mais um dia aí de aula. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando aí. E hoje nós vamos fazer as correções, tá? Página 57, tarefa 11. Se não der tempo de nós iniciarmos o sistema respiratório, não tem problema, porque a parte que eu deixei para introduzir hoje é bem pequena de sistema respiratório. E aí a gente faz na terça-feira sem problema nenhum, tá? Então, vamos deixar essas tarefas corrigidas? Mas é para corrigir, hein? Vamos lá. Página 57. Como os leucócitos saem dos vasos para os tecidos e como eles destroem as células defeituosas
os agentes invasores, eles saem por meio de um processo chamado de diapedese e eles destroem, né, pelo meio da fagocitose. Então, número 1, diapedese e fagocitose. Ao compararmos duas pessoas, uma que vive numa cidade ao nível do mar e a outra que vive num local de grande altitude, qual das duas deve ter maior número de hemácias por milímetros cúbicos de sangue? Justifique. Aquelas que vivem em grandes altitudes. Por que mesmo, gente? Para o quê? Rarefação do O2 disponível no ar. Para suprir a falta de oxigênio? Para compensar. Isso. Para. Oh, uma palavra bonita. Para compensar, mas tá certo, das duas. A falta de oxigênio disponível no ar. Das duas tá certo, não precisa apagar não. 3, complete. As células que constituem o sangue e contêm hemoglobina são as Hemácias. hemácias. Muito bem. Os glóbulos brancos são células do sangue que produzem? Anticorpos? Anticorpos. Isso. Anticorpos. É o que plasma sanguíneo transporta os nutrientes dissolvidos para a célula. E a última aí, D. A coagulação do sangue só é possível graças às existências de? Plaquetas. Muito bem. Obrigado aí, meninas, pela participação. Quem é esse Bart? E o Léo? O Léo, você tá folheando aí? Tá tudo bem? Obrigada aí, gente. Vamos lá. Pode apagar a 4? A 4. Pode apagar a 1 e a 2 para eu pôr a 4? Vocês têm que falar aí, hein? Senão eu vou apagando. Ninguém fala Pode nada. apagar, Sora. Tentar corrigir tudo hoje. Um pouquinho mais rápido para a gente deixar tudo corrigido. Relacione. A relação vai ficar aí, ó. A primeira, uma forma de câncer é leucemia. Leucemia. Isso. Muito bem. Baixa concentração de hemoglobina. Anemia. Isso. E deficiência na coagulação. Hemofilia. Hemofilia. Isso. Então ficou C-A-B. Essa ordem aí. Por que uma pessoa com anemia se cansa facilmente, mesmo realizando esforços físicos normais? Porque ocorre aí uma falta, né, de oxigênio, falta transporte de oxigênio, né? E aí diminui a produção de energia. Falta o transporte de oxigênio diminuindo
disponibilidade de energia. Lavar meu apagador. Qual a relação que podemos estabelecer entre vacinas e o sangue? A vacina estimula a produção de anticorpos que estão presentes no sangue. A vacina estimula a produção de anticorpos. Esses anticorpos são componentes do sangue. Muito bem. Sete. Por que o teste de paternidade, ou seja, a análise do DNA, não pode ser feito com as hemácias? Eu não sei se eu falei para vocês, mas o DNA tem todas as nossas células. Eu acho que eu falei quando a gente estava falando de mitose e meiose. Mas dentro das hemácias, não, porque as hemácias são anucleadas. Então, se elas não têm núcleos, elas não têm esse DNA. Tudo bem? Senhor, eu posso falar o que eu coloquei? Pode. Eu coloquei assim, o DNA se encontra no núcleo das células e as hemácias são células anucleadas. Isso, tá certinho. Perguntou porque o teste não pode ser feito com as hemácias? Porque elas são anucleadas. Anucleadas. O A aí significa ausência do núcleo. O 8 caiu numa provinha, né? O 8, Sim. letra A é o quê? Plasma. E o B? Elementos Elementos figurados. Isso. O sono já passou. Tava uma preguiça. Nove. Os glóbulos brancos são capazes de migrar através das paredes dos vasos sanguíneos. Qual a importância desse processo para o organismo? O que vocês colocaram? Professora, eu falei assim, pois através desse processo de apéses é possível tentar combater os micróbios presentes no organismo. Isso, muito bem. E aí, eles tendo esse processo, eles vão atrás daquilo que eles precisam destruir, né? Então, eles conseguindo fazer isso, eles conseguem capturar, é a mesma coisa que a Dani falou, né? Capturar o quê? E destruir as partículas estranhas, pode ser micro-organismos, qualquer um deles, vírus, bactérias, né? A gente chama isso de antígeno também, tá? Então, para capturar e destruir partículas invasoras. Qualquer indício aí, eles podem englobar e matar. E a 10
Podem estar ocorrendo no sistema de defesa do organismo prejuízos no transporte de gases, alteração na coagulação e respectivamente. No processo de coagulação. Aí, então, o que vocês perceberam aí? Então, tem os valores normais, aí eles colocaram uma tabelinha menorzinha. Aí, nós temos plaquetas, que é o amarelinho. Quem tá com falta de plaqueta? O nível de plaqueta aí, ó, o normal é de 200 a 400. Quem tá abaixo disso? Roberto. Roberto, muito bem. Os glóbulos brancos é o verdinho. Verdinho, meio azulado, sei lá, para mim é verde. Tem gente que enxerga azul aí. Esse verdinho aí é os glóbulos brancos. Glóbulos brancos, pela tabela aí, é de 5 a 10 mil. Quem é que tá com maior número de... Deixa eu ver o que ele pergunta. Respiratórios, alteração, processo de coagulação. Ele pede, pode estar ocorrendo deficiência no sistema. Se é uma deficiência, significa que está faltando leucócitos. Qual deles está faltando? Maria. Maria. Se fosse um processo de infecção, quem estaria com uma infecção aí, pessoal? Luísa. Luísa. A Luísa, muito bem. E o último, as hemácias. Ele quer saber também prejuízos no transporte. Quem está com falta de hemácia? Quem é? José. José. Eu Cuidado acertei na com prova, porque essa daqui também caiu. caiu. Cuidado com o respectivamente aí, hein? Essa palavra é doída. Por quê? Porque ele pede para colocar na ordem que ele está perguntando, ó. Deficiência no sistema de defesa. Aí, defesa, então, é Maria. Prejuízos no transporte vai ser José. E alterações na coagulação é o primeirão lá, que é o Roberto. Então, respectivamente falando, é letra A. Essa palavra, respectivamente, ela é dolorosa, porque às vezes você sabe, mas se você colocou na ordem que está em cima, Roberto, Maria e José, tem essa alternativa? Não tem. Pelo menos não tem essa. Porque às vezes eles colocam alternativa igualzinho para você, de propósito, errar. Então, cuidado com essa palavra aí, respectivamente, tá? Tudo bem? Alguma dúvida na tarefa 11? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos à tarefa 12. Responda as questões de 1 a 3 sobre eritroblastose fetal. Qual é a sua causa e quais os fatores do RH do casal e da criança? A causa é uma incompatibilidade sanguínea. Vamos lá. Causa. Incompatibilidade sanguínea. Que mais feio que eu fiz? Aí ele quer saber quais são os fatores RH do casal. Tem que pôr assim, ó. Mãe, RH negativa. Pai, RH positivo. E filho, RH positivo. Então, esses são os fatores RH para acontecer a incompatibilidade sanguínea. Claro que essa incompatibilidade maior vai ser a partir do segundo filho. No primeiro filho, é muito difícil acontecer essa doença, porque a mãe ainda está produzindo anticorpos.
Por que 2? Por que a eritroblastose fetal é mais grave a partir da segunda gestação? Por quê, pessoal? A partir da segunda gestação, a concentração de proteínas anti-RH é maior. Ai, Isso. Oi. Não, falei que sou. Ah, certo. A gente pode dizer também, né, que ocorre uma maior produção, né, de anticorpos para a segunda gestação. Então, ele não consegue visualizar na primeira, mas na segunda, ele passará a produzir mais anticorpos ainda, tá? Então, vamos lá. Por que a eritroblastose é mais grave a partir da segunda gestação? Tá certa a sua, tá? Tá bom? Tá certinho. Por que a eritroblastose é mais grave a partir da segunda gestação? Porque a mãe já teve contato com o fator RH positivo e possui uma quantidade de anticorpos bem maior que da primeira geração. Então, ela já tem, né? Ela já teve contato com esse sangue RH, com esse fator. Então, ela já possui uma quantidade de anticorpos bem maior. E aí é onde ela vai atrás desse sangue e acaba combatendo, né? Qual o tratamento para evitar a ocorrência dessa doença no segundo filho? Qual é, gente? A aplicação do quê? Da vacina anti-RH. Isso, dessa vacina, como ela chama? Rogan, né? Ah, não coloquei o nome. Põe o Eu nome vou dela aí. colocar. Essa Rogan, ela é essa injeção que substitui, né, a produção de anticorpos. Ou substituir o sangue da criança também pode, tá? Mas é muito agressivo. Assim que ele nasce, tira aquele sangue e põe um negativo. Aí dá tudo certo. Uma pessoa sofre um acidente e, ao ser socorrida, precisa de uma transfusão. Sabendo-se que seu tipo sanguíneo é B e o RH é positivo, qual o tipo de sangue ou quais ela pode receber? Qual que ela pode receber, gente? Ela pode receber do B positivo e do O positivo. Só. E dos negativos. Do B E dos negativo e do O negativo. Isso aí. Então, ela pode receber de B positivo e B negativo, ou O positivo. Ah, não vamos pôr assim, né? Fica assim, ó. B negativo, B positivo. Esse meu apagador tá mais sujando que apagando. Ela pode receber desses aí. Todos esses. 5. Assinale a alternativa correta. Qual vocês colocaram? Na 5. Ah, Eu coloquei a A. Isso, certinho. E na 6? Eu ah, coloquei a A também. Ah, também. Alguma dúvida nessas duas? Alguém quer que eu faça?
Não, tranquilo? Pode perguntar, hein? Senão eu vou embora. Ô, senhora, eu não entendi a 6. A 6. Aí, tem que perguntar, senão eu vou pra frente. Um banco de sangue possui 5 litros de sangue do tipo AB. 3 do tipo A. 8 do tipo B. E 2 do tipo O. Para transfusões em grupos dos tipos O, A, B e AB, estão disponíveis respectivamente. Quero saber, Andressa, quantos litros de sangue tem disponível para cada um, sabendo das possíveis transfusões. Então, por exemplo, o sangue A. O sangue A pode receber de quem? De quem que o A pode receber? Dele mesmo e do O? Dele mesmo e do O. Então, disponível para o A tem 3, 4, 5 litros. Então, o A tem 5 litros. Ele quer respectivamente. Respectivamente, ele colocou O, A, B e AB. O, A, B e AB. Quando ele fala respectivamente, tem que seguir essa ordem, tá? Então, o sangue A, eu tenho 5 disponíveis. O sangue O, quantos disponíveis eu tenho? Quantos disponíveis para doar para o O? Quem pode doar para o O? Quem que pode doar para o O, pessoal? Só ele mesmo. Só ele mesmo, tá? O O, ele doa para todo mundo, mas na hora de receber a judiação, ele só recebe dele. Então, quantos litros de sangue tem disponível para o O? 2. Só 2, ó. Então, a hora que você vai na alternativa, ó, 2 e 5, já matou a alternativa, que é a A, ó. Mas vamos continuar. Sangue B, quem pode doar para o B? Ele mesmo? B e o O. Isso. Então, eu tenho quantas bolsas? 10. 10 bolsas. E no AB, quem pode doar para ele? Só o O, Carlos? Todos. Todo mundo. O AB é receptor universal. Então, aqui nós temos 10, 15, 18. Aí você vai na alternativa que tem, respectivamente, isso daqui. 2, 5, 10 e 18. Ele pediu respectivamente. Então, tem que ser na ordem que ele pediu. Tá bom? Tá bom, Entendeu? obrigado, senhora. De nada. Na presença aí, que tipos pertencem os indivíduos 1 e 2? Vamos lá, o que coagulou no primeiro? Sangue B? Nós temos a plaquinha aqui, ó. No 8, nós temos essa plaquinha aqui, ó. São essas duas plaquinhas. Eu quero saber que sangue é esse, né? Então, aqui eu pus o anti-A e aqui o anti-B. Ô, senhora, Oi. esse é o 7. Esse é o 7. Ah, esse é o 7? Ah, é que eu usei aqui, né? E a mesma coisa eu fiz lá. Quando eu uso o antígeno, quando eu uso o reagente, eu estou dizendo que aquela proteína existe naquele sangue, tá? Então, se eu coloquei o anti-A, significa que aqui tem a proteína do tipo A, certo? Coagulou. Se coagulou os dois, significa que eu tenho as duas proteínas, a proteína A e a proteína B. Que sangue é esse? É o B? B?
Se ele tem a proteína A, ele é sangue B. A. Ah, por que A, professora? Lembra do quadro das proteínas? O que é a Uhum. proteína? São os aglutinogênios. Então, você tem lá um monte de hemácia do tipo A. O sangue B, você tem um monte de hemácias do tipo B. O sangue AB, você vai ter hemácias do tipo A e do tipo B. E o sangue O? As hemácias não têm proteínas, não têm aglutinogênios. Então, quando essa hemácia entra em qualquer sangue, ela passa despercebida. Por isso que o sangue O pode doar para todo mundo, certo? Quando eu quero saber que sangue a pessoa tem, eu vou pegar a proteína a proteína do A, isso daqui é um reagente, tá? O reagente significa que quando eu coloco ele e existe a proteína, é porque se ele coagulou, é porque ele tem a proteína do tipo A. Se ele não coagulou, é porque ele não tem. Certo? Então, aqui, ó, o que aconteceu? Quando eu coloquei o reagente para mostrar a proteína, ele coagulou. Então, esse sangue é A. Esse sangue aqui, ó, eu coloquei o reagente A e o reagente B. Reagiu com os dois. Significa que ele tem as duas proteínas. Que sangue que tem as duas proteínas? O AB? O AB. Então, esse é do sangue AB. E esse é do sangue A. Se não tivesse coagulado nada, O O? esse seria O. Isso mesmo. E se tivesse coagulado aqui? Seria o B. Seria B. Então, coagulou o A. Então, se coagulou o A, significa que existe a proteína do tipo A. Então, se a proteína é do tipo A, ele é do sangue A. Tudo bem? Então, exercício Entendi. 7, o primeiro indivíduo ele é A e o segundo indivíduo é AB. O que Obrigada, vocês professora. podem estar confundindo é proteína com anticorpos, com aglutininas. No seu sangue, você tem proteínas e aglutininas. As aglutininas são os anticorpos. Só que o homem, ele teve que criar um reagente. Quando esse reagente entra em contato com o sangue, ele expressa a proteína que ele tem. Então, é uma terceira coisa. No caderno de vocês é para vocês terem aí. Eu fiz o desenho de todas as plaquinhas e quem coagula com quem na lousa. Vocês copiaram? Importante, né? Professora, eu copiei, que eu acho que eu confundi com aglutinina e aglutinogênio mesmo, eu acho. Isso. Geralmente, os alunos confundem mesmo. Por isso que eu desenhei lá para vocês guardarem, tá? Porque na apostila de vocês não tem. Então, toda vez que eu escrevo alguma coisa na lousa, a maior parte das coisas não tem na apostila de vocês. Então, gente, copia, tá? Porque eu acho que caiu na prova. Talvez vocês erraram de bobeira, né? Então, vocês tendo aí no caderno, vocês podem olhar, pode pesquisar para responder tudo certinho, tá bom? Eu tô vendo uma pergunta aqui. Você perdeu a 1 e a 2, Vinícius? Já já eu volto nela, tá? Deixa eu acabar aqui. 8. Por que o indivíduo do grupo O pode doar seu sangue a qualquer pessoa? Porque acabei de falar. Porque ele não possui o quê? Aglutinogênios? Isso. Porque ele não possui aglutinogênio. E esse aglutinogênio também pode ser chamado de proteínas. Onde que está isso? Nas hemácias.
tá? E por que uma pessoa do grupo AB pode receber? Porque ele não tem o quê? Aglutininas. Isso. Porque não possui aglutininas. As aglutininas já são anticorpos. E onde que ele está? No plasma. Doar sangue é simples, rápido e seguro. Para quem o recebe, no entanto, esse gesto pode valer sua vida. Quais são os requisitos básicos para ser um doador de sangue? Aí, aquele comecinho, né? Boas condições, saúde. O que mais? Ter 16 e 69 anos. 69 anos. Pesar no mínimo 50 quilos. Pesar. Estar descansado. E alimentado. Estar alimentado. Comer bom. 50 quilos. Entrar Mínimo 16 anos. Máximo 69. Alimentado e descansado. Entre as várias normas para que uma pessoa faça doação de sangue, há o respeito a intervalos de doação. Com base no que você estudou sobre a produção de células sanguíneas, explique por que é necessário cumprir essa norma. Para quê, gente? Por que tem que esperar esse espaço de meses aí entre uma doação e outra? Para poder repor? tempo suficiente. Isso. Pois é. Para a medula óssea repor o sangue ou as células aí, né? Que foi doado. Então, isso leva um tempo, né? Para não ter nenhum prejuízo na saúde. Então, eu dou o sangue, eu salvo a outra vida e me mato? Não, né? Eu salvo a outra vida e espero repor o sangue que for doado, né? E aí sim, depois eu posso voltar a doar. Vinícius, põe aí, ó. Primeira questão, tô voltando para o Vinícius, tá, gente? Qual a sua causa e quais os fatores do RH do casal? A causa é a incompatibilidade. Pode apagar aqui? Pode. Incompatibilidade do sangue. Depois, o pai, RH positivo. A mãe, RH negativa. E o filho, RH positivo. E a 2, porque ela é grave na segunda gestação, porque já possui anticorpos em maior número. Então, a quantidade de anticorpos que ele tem é bem maior, tá? Vamos à tarefa de número, que são 13, dá tempo. A 13, eu vou compartilhar a tela para vocês não causar nenhum prejuízo na imagem aí. Deixa eu pegar aqui.
De nada, Vini. Deixa eu ver. Infarto. Meu computador tá cansado, tadinho. Entendi. Aqui. Ó, copia aí, ó. Do lado direito, a primeira aí é grandona, ó, é a aorta. Essa daqui, azul, é a artéria pulmonar, tá saindo do coração as duas, ó, então são artérias. Essa daqui tá chegando, é veia pulmonar, essas duas. Esse aqui é o átrio esquerdo, ou aurícula esquerda. Esse é o ventrículo esquerdo. Do lado direito do coração, a veia cava, superior e inferior, né? Só tem o nome aqui, veia cava. Aqui é o átrio direito, ou aurícula pulmonar, tanto faz. Aqui tem o nome da válvula. Que válvula é essa? Vocês lembram? Essa é a tricúspide, muito bem. E esse é o ventrículo direito. Então, esse daí é o primeiro exercício aí. O ritmo. O que vocês colocaram na 2? Válvulas nervosas. Isso, válvulas venosas. Letra B. Venosas, é isso aí. Eu não entendi por que válvulas venosas na 2. Porque a veia, né? Ele conseguiu identificar onde fica a veia. Então, a demonstração dele, né, permite estabelecer a relação entre a circulação sanguínea e as válvulas. As válvulas, sabe aquelas que tem na perna, que faz o refluxo sanguíneo? Então, ele conseguiu, quando ele estancou, né, ele permitiu que o sangue não voltasse. Sabe quando você vai tirar sangue, que eles colocam aquele negócio que aperta aqui, que a gente chama de garrote? Então, aquilo lá, por que eles colocam aquilo? Para evitar o refluxo do sangue, para o sangue não voltar. E aí, o sangue não voltando, eles pegam a veia com mais facilidade. E foi esse cara que descobriu que a veia tinha esse refluxo aí. E quando nós apertávamos, o sangue voltava, né? O sangue ficava ali naquela veia, ele não tinha um refluxo, né? Então, essas válvulas aí não permitiam o refluxo dele, né? Então, foi isso que ele descobriu. Na explicação, tá falando ali, ó, no exercício 2, é que nós não lemos, mas ele tá falando sobre isso. Não entendi agora, obrigada. Nada. Explique o que representam as setas da imagem. As setas da imagem é do nó sinoatrial e do nó atrioventricular, ó. O que ela está representando aí? A propagação de estímulos do coração. Propagação de estímulos coração.
Esse nó faz o movimento, né? Do marca-passo, do tum-tum, tum-tum. Ok? Então, essa propagação aí dos estímulos em toda a área do coração. Responda, letra A. Na evolução dos vertebrados, qual a estrutura do coração que permitiu a separação completa entre o sangue venoso e o arterial? É a metade do coração, assim, ó. O coração tá aqui. Então, essa separação aqui, essa parede do coração que permitiu a separação dos dois sangues. Essa parede chama septo. Tá? A gente não falou sobre isso, vocês não tem como adivinhar, né? Esse septo é a parede do coração, tá? Ele chama septo interventricular. Letra B, qual a vantagem disso? Eu separando o coração, eu não deixo que o sangue arterial se misture com o venoso. Então, a vantagem é... Não ocorre a mistura do sangue arterial com o venoso. Por que o sangue arterial não pode se misturar com o venoso? Será? Por que não pode? Porque o sangue arterial é oxigênio e o sangue venoso é gás carbônico? Isso. E aí, esse oxigênio, se ele misturar com gás carbônico, diminui a oxigenação dentro do nosso sangue. E aí, vai faltar energia. 5. Todas as artérias transportam sangue oxigenado, enquanto as veias transportam sangue venoso. Corrija a frase acima e justifique a correção. Não é verdade, né, pessoal? As artérias pulmonares transportam sangue venoso, né? Enquanto as veias pulmonares transportam sangue arterial. Então, como que nós poderíamos colocar essa frase aí? Todas as artérias transportam sangue oxigenado, enquanto as veias transportam sangue venoso. Como que nós poderíamos arrumar? O que vocês gostariam de colocar aqui? Ou pode criar outra frase. Lembra que eu disse para vocês? Que a artéria sai do coração e veia entra no coração. Essa denominação de carregar o tipo de sangue, ela já caiu há muito tempo. Isso é errado. Antigamente acreditava-se nisso. Hoje não. Então, tire isso daí, tá? Artéria sai do coração e veia entra no coração. Tudo que é artéria sai, tudo que é veia entra. Entre uma artéria e uma veia, qual delas tem a parede mais espessa? E por quê? Artéria? Artéria. Por quê? Porque o sangue sai com mais força. Isso. Artéria. Pois o sangue sai do coração com mais força. Sete. Ouvimos com frequência relatos sobre pessoas que sofrem morte cerebral após algum traumatismo. Mesmo assim, o coração continua a bater.
bombeando sangue para o corpo, do qual poderão ser retirados vários órgãos para doação. Como isso se explica? Porque o coração, ele é um órgão que está comandado pelo sistema autônomo, sistema nervoso autônomo, né? Então, ele se contrai independentemente do cérebro. Por quê? Porque ele tem aquele nó sinoatrial, tá? Então, como se explica? Com a presença do nó sinoatrial, o coração é independente do sistema nervoso central. Então, ele não precisa do comando cerebral para fazer isso. Ele tem o nó. É claro que depois de um tempo ele vai parar, tá? Alguns em horas, outros em dias, outros até duram meses, né? E aí eles colocam no aparelho para não parar a circulação, para poder fazer a doação de órgãos, tá? Professora, Mas a cabeça já foi, né, gente? Sem cabeça não dá para viver. Fala. não tem como eu morrer agora e daqui 7 meses viver de novo, né? Porque o meu coração tá bombeando sozinho. Não tem porquê, né? Não tem tem como. muito tempo, não. Muito tempo. Que droga. Muito tempo. 8. Considere o coração de um mamífero, por exemplo, do ser humano. Letra A. Qual das 4 cavidades apresenta uma parede mais espessa? Por quê? A parede do ventrículo esquerdo. Por quê? Pois é a cavidade que bombeia o sangue. Porque é no ventrículo esquerdo que ele bombeia o sangue com maior força. Porque nesta cavidade ele bombeia o sangue com maior força. É esse sangue aqui que vai para todo o corpo, né? O que é sístole e diástole? Sístole é a Expansão? contração do coração. E a diástole? Não. Expansão. Isso, ou relaxamento. Então, sístole, contração, diástole, relaxamento. Ou o que a Dani falou também está certo. 9. Algumas crianças nascem com uma má formação no coração, chamada de comunicação interventricular. Isso quer dizer que há uma comunicação entre os dois ventrículos. Qual a consequência imediata para a circulação da criança? A mistura do sangue arterial com o venoso, né? Isso é o sopro. Então, primeiro de tudo aí, vai acontecer o quê? Uma mistura do sangue arterial com o venoso. E aí, falta oxigênio nas células, né, pessoal? Em relação à circulação, é correto afirmar. O que vocês colocar? O sangue rico em oxigênio é o arterial? Isso, letra D de dado. Ó, não vai dar tempo de corrigir a 14, mas só faltou a 14. E a 14 tem aí sistema linfático.
Então, na próxima aula, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a linfa, sobre o sistema linfático antes da respiração, tá? Para vocês saberem o que é. E aí a gente corrige a 14 depois outro dia, Professora, é tá para bom? fazer alguma página ou alguma outra Não, tarefa? hoje não. Hoje tá tranquilo. Hoje vocês podem fazer, não sei se vocês já fizeram ontem, que eu falei que dava para fazer, mas agora com as atividades corrigidas, dá para fazer com excelência o Moodle lá. Só fazer as atividades do Moodle mesmo. Tá bom? Uhum. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus. Boa semana para vocês. Bom feriado amanhã. E ó, beijo. Valeu? Tchau, professora. Tchau, Tchau. professora. Fica com Deus. Sônia. Beijo. Tchau, professor. Tchau, Helena. Tchau.